Meus primeiros, a paz do Senhor. Me desculpar com os irmãos aí, que eu peguei um engarrafamentozinho ali na messejana, pense. Eu estava dizendo ali para o pastor, eu estava com vontade de soltar o carro e vir correndo. O trânsito simplesmente não andava. E aqui eu saí de casa era 7h05, viu? 7h05. Geralmente eu levo 20, 25 minutos de lá para cá, mas não esperar por esse engarrafamento. Mas tudo bem, faz parte. Importante que Deus nos trouxe aqui. E nós estamos aqui justamente para falar da palavra do Senhor, né? Eu trouxe um livrozinho aqui para os irmãos, só por curiosidade. Eu não vou abrir esse livro, não. Isso aqui chama-se Torá. Quem já ouviu falar da Torá? Todo mundo já ouviu falar da Torá, né? Esse livro aqui é o livro da lei dos judeus, né? Por que eu trouxe esse livro? A curiosidade desse livro é que nós lemos da direita para a esquerda, não é assim? Eu abro a Bíblia e vou lendo da direita para a esquerda, né? Não é assim que eu faço? A Torá não, é diferente. É da esquerda para a direita. Está vendo? É diferente. E eles lá leem assim. Nós lemos assim, né? E eles lá leem de lá para cá. É tanto que o livro começa assim. Depois eu vou dizer por que eu trouxe esse livro para os irmãos, por curiosidade, porque que eu trouxe a Torá hoje para a gente ver, né, que é o livro da lei de Moisés. Depois eu vou falar para os irmãos. Vamos lá. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. De novo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, somente Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Não há outro nome que deva ser louvado e deva ser glorificado como o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele, não há outro, por isso que Ele é único. Amém? Bom, meus queridos, nós estamos iniciando agora no mês de julho, uma série de estudos que diz, vamos assumir compromissos. Esses estudos estão baseados no livro de Hebreus. E nós vamos fazer a abertura desses estudos com, vamos nos aproximar de Deus. A primeira semana do mês de julho, nós vamos trazer orientações vindas do Espírito de Deus para os irmãos sobre como nós devemos nos aproximar de Deus mais ainda. O livro de Hebreus, no capítulo 10, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, no livro de Hebreus 10, do verso 19 até o 22. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz escola bíblica. Glória a Deus, glória a Deus. Estava com saudade de vocês, irmãos. Estava com muita saudade, viu? Domingo eu não estive aqui. Eu e a Kel, nós fomos incumbidos de levar a palavra lá na Gileade do Novo Maracanaú. Foram 2 cultos lá, a gente levou o culto das 16, depois nós levamos a palavra ao culto das 18 horas. Aí o pastor Orlando chegou para mim e disse assim, irmão, tu faz uma análise aí, tu avalia se realmente há necessidade de ter esses 2 cultos. Porque eu estou querendo acabar um culto. Eu quero deixar só um culto das 18 horas.
Mas, irmãos, não tem, eu disse para ele depois, não, tem que ter os 2 cursos, né? Igreja pequenininha, mas lotada, a igreja, na bênção do Senhor, muito bom lá estar com os irmãos, principalmente que eu revi muitos irmãos, pastor, né, da turma do ECC, estava tudo lá, boa parte, muito bom, foi um momento muito especial, de estarmos ali com a congregação do Novo Maracanaú. Bom, vamos lá, Hebreus 10, no verso 19 ao 22, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, pode sentar. Amados, nós vamos trazer aqui hoje à noite uma breve percepção de como as coisas eram feitas e como hoje são, para que a gente possa entender daquilo que, como a palavra de Deus, ela se renovou através da figura de Jesus Cristo. Por isso que é tão importante o antes de Cristo e o depois de Cristo. E assim, por que eu trouxe a Torá hoje para os irmãos aqui, como curiosidade? Eu trouxe a Torá porque na Torá é que fala da ritualística de como era perdoados os pecados do povo de Deus. Ele diz aqui, fala como é que era todo o sistema de como, lógico, a Torá envolve os 5 livros do Pentateuco, que a gente sabe disso, né? Que é Gênesis, Número, Deuteronômio, Levítico, esqueci o outro. Êxodo, pronto. Lógico. Mas aqui também ele traz ensinamentos sobre como era a religiosidade, como era o ritual daquilo que era feito no Antigo Testamento. Como é que era feito no Antigo Testamento? Eu sei que muitos irmãos aqui sabem como é que era feito, mas eu vou relembrar para que a gente possa ter uma percepção clara de o que era feito no Antigo Testamento e do que é feito hoje. Bom, a entrada do sumo sacerdote no Santos dos Santos, que era justamente Santos dos Santos, era o lugar santíssimo. Não sei se os irmãos sabem, mas era o local onde ficava a Arca da Aliança. E nesse lugar ficava a Arca da Aliança, e foi instituído na época em que houve o êxodo, quando Moisés saiu da terra do Egito e peregrinou durante 40 anos no deserto, e o povo judeu, eles acampavam em tendas. E no Antigo Testamento fala muito bem como é que era feito o tabernáculo, a quantidade, o tamanho, quantas colunas eram feitas de madeira e tudo mais. Ou seja, Deus ele era muito meticuloso em relação a toda essa situação. E aí havia o local que era chamado, era o Santo dos Santos. Tinha um local santo, que antecedia ao Santo dos Santos, e lá é onde ficava a Arca da Aliança. E esse local, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava nesse local, e era o dia da expiação, ou seja, chamado também de Yom Kippur. O Yom Kippur, ainda hoje, em Israel, ele é celebrado. Ainda hoje é celebrado. Porque eu não sei se os irmãos sabem, os judeus de hoje, não judeu messiânico, mas os judeus de hoje, eles ainda estão esperando o Messias. Para eles, Jesus Cristo é mais um profeta. Não sei se os irmãos sabem. Mas também há lá em Jerusalém, em Israel,
aos judeus messiânicos. Judeus messiânicos que acreditam no Messias, e assim eles professam uma fé parecida com, vamos dizer, o judaísmo, mas que tem características do cristianismo. E hoje, ainda hoje, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, é uma festa que é praticada nos dias atuais lá em Jerusalém. E o ritual, como era o ritual? Bom, preparo. O sumo sacerdote, ele passava um ritual de purificação. Ele incluía banhos, trocava as vestes, usava aquelas vestes sacerdotais. Ou seja, existia toda uma ritualística para que ele pudesse se apresentar diante de Deus. Porque para os judeus daquela época, a presença de Deus estava onde? Na arca. A arca da aliança era a presença física de Deus. Não que Deus habitasse em tempos de mãos humanas, mas Deus estabeleceu dessa forma, que ali na arca iria se encontrar a presença dele. E para chegar a esse lugar, havia um véu muito grande. E esse véu, ele separava o lugar santo do lugar do santo dos santos, ou seja, o lugar santíssimo. E ali, nesse véu, quando o sumo sacerdote atravessava esse véu, ele ia com incenso, um reservatório lá cheio de incenso, porque o incenso, aquela fumaça, representava as orações que subiam a Deus, os pedidos que subiam a Deus e a presença de Deus. E ali no propiciatório, ou seja, na tampa da Arca da Aliança, ele aspergia o sangue sacrificial. Bom, nesse momento, era ali que os pecados da nação eram perdoados. Isso era feito uma vez por ano. O sangue que era aspergido ali sobre o propiciatório da Arca da Aliança, ele carregava de um novilho e de um bode, que ele aspergia ali em cima, e ali ele expiava todos os pecados da nação judaica, de todo o povo de Israel. Ele entrava sozinho, ele não ia acompanhado não, ou seja, não tinha presbítero, nem diácono, para assessorar ele lá não, ele entrava sozinho, viu pastor? Ele entrava sozinho o homem lá, viu? E assim, ele fazia essa ritualística. Eu andei pesquisando, e uma vez no passado, eu falei sobre isso aqui, mas faz tempo, que quando o sumo sacerdote, ele entrava no lugar do Santo dos Santos, ele ia amarrado numa corda. Não sei se os irmãos recordam que eu falei sobre isso daqui. E na época eu falei sobre isso, e depois eu fui pesquisar, que isso aí não tem embasamento bíblico. É lenda, cultura. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas verdadeiramente não há nenhum registro na Bíblia, na palavra, sobre o sumo sacerdote, ele ia amarrado com uma corda, porque diziam que se ele, por acaso, fizesse alguma coisa errada, ele era fulminado e morto ali mesmo. Isso aí era uma lenda, uma crença que o povo falava. Agora o seguinte, é verdade que a túnica sacerdotal dele tinha guinzos, isso é verdade. Ou seja, ele entrava fazendo barulho. Pense no medo para chegar perto do Senhor, né? Olha aí. Pense no medo, né? Era toda uma questão de toda uma reverência, tinha toda uma ritualística muito grande, pesada em cima daquele homem, para ele se aproximar de Deus. E interessante, eu fiquei até, quando depois fui ler, eu achei interessante que a nação, o povo de Israel, passava o ano todo pecando, né? Lógico, alguns queriam pecar, mas a maioria pecava. Aí uma vez por ano, todo o pecado era perdoado. Essa era a visão. Aí eu fiquei aqui pensando, rapaz, o cara, 2 dias antes
do sumo sacerdote entrar lá no lugar dos santos, o cara morresse. E aí? Os pecados dele não tinham sido perdoados, não. E aí, como é que ele fazia? Será que ele ia para o inferno? Bom, eu fiquei com isso aqui, matutando isso aqui na minha cabeça. Bom, mas a entrada do sumo sacerdote, a gente pode perceber que existia toda uma ritualística, todo um roteiro a ser seguido, para que isso pudesse acontecer, e assim as pessoas, o povo de Israel, pudesse ter os seus pecados perdoados. E aí era o dia da expiação, né? O dia em que o dia também do perdão. E aí o que é expiação? Eu andei pesquisando na Levítico 4, de 13 a 21, diz assim: expiação é cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. Ele fala sobre a expiação. No sentido de cobrir a expiação, significa que pegava o cordeiro e sacrificava para cobrir o pecado. Um cordeiro sem mácula. Então, o sacerdote, quando era no dia da expiação, que ele ia entrar no lugar do Santo dos Santos, ele já começava em casa a se purificar. Ele matava um cordeiro pelos seus próprios pecados, para que assim ele pudesse chegar aprovado, né, diante de Deus lá no Santo dos Santos. Então o sumo sacerdote, ele já oferecia um novilho, né, como sacrifício pelo seu pecado. E aí ele tomava dois bodes, e esses dois bodes, um era enviado para o deserto como emissário dos pecados da nação, de levar o pecado do povo, e o outro bode era sacrificado. Por isso a expressão bode expiatório, né? Você já ouviu falar dessa expressão, bode expiatório? Ou seja, joga tudo em cima dele. E o outro bode era sacrificado. Está lá em Levítico 16. Isso acontecia no dia 10 do 7º mês do calendário israelita, que era o mês de Tisrei, que equivale ao calendário atual, a metade do mês de setembro, para início da primeira metade do mês de outubro. Porque o calendário judaico, ele é lunisolar. O que é isso? Ele é um calendário lunar, junto com o calendário solar. Então, o ano, às vezes, é 355 dias, um ano judaico, e às vezes é 385 dias. Ou seja, é bem diferente do como nós fazemos hoje. Então, isso acontecia na segunda quinzena do mês de setembro, avançando para a primeira quinzena do mês de outubro. Era a festa do Yom Kippur, era o dia da expiação. E assim o povo, depois desse momento, o povo tinha o quê? Ia celebrar, ia festejar, porque os seus pecados haviam sido perdoados. Bom, mas vocês perceberam como é a questão, toda essa questão de perdoar pecados. Né? Toda essa questão de perdoar pecados. Por isso que é tão importante a gente saber do que era feito no passado, para a gente ter uma noção do que é feito hoje. Bom, no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele se tornou o quê? O Cordeiro de Deus. Em João 1,29 diz assim: João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista afirmou isso. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é comparado como o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele, como inocente, um homem sem pecado, um homem sem mácula, fazendo uma breve comparação, na época do Antigo Testamento, pegava-se um cordeiro sem mácula, ele, um homem sem pecado, um homem sem mácula, ele deu a sua vida em favor de todos nós. Bom, mas aí qual é a simbologia de tudo isso? Primeiro, que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Ele é suficiente.
Enquanto o sacrifício que era feito de animais no passado, ele não era suficiente, por quê? Porque o próprio sacerdote precisava sacrificar algo para perdoar o seu pecado. E o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para toda a humanidade, para que assim a humanidade sentisse o perdão de Deus. Em Efésios 1, 5 a 6, diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente o amado. Nós somos filhos de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você sai de uma posição chamada criatura de Deus e você agora passa a ser chamado filho de Deus. Uma vez eu estava lá em casa, discutindo com meu irmão, discutindo não era brigando não, discutindo no campo das ideias, né? Porque quando a gente fala discutindo, o povo pensa que está brigando, né? Discutindo no campo das ideias, e tal, eu sou filho de Deus, não sei o que e tal, e ele dizendo que todo mundo é filho de Deus. Ah, calma. Por que foi que você tirou isso aí? Não, pai, todo mundo aí na televisão fala que todo mundo é filho de Deus, eu sou filho de Deus, não, peraí. Aí eu fui explicar para ele que nós, a humanidade, quando ela foi criada, o próprio nome já diz, criada, ou seja, nós somos criaturas de Deus, porque nós fomos criados por Deus. E filho de Deus é aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Existe uma diferença em relação a toda essa situação. E ele me questionou, mas por quê? Porque quando você é considerado filho de Deus, você faz parte daquele momento que você quer fazer parte da família de Deus. É uma decisão sua. A criatura de Deus, ela não tem decisão nenhuma, ela nasceu, pronto, é criatura. Ela nasceu. O fato dela nascer, porque foi criada, ela é criatura. Mas a partir do momento que você toma a decisão e busca o Senhor, e quer aceitá-lo como seu Salvador, você deixa a situação de criatura e passa a ser chamado agora filho de Deus. Aí ele ficou assim, mas faz sentido. Não faz sentido não, está na Bíblia, não precisa fazer sentido não. Aí ele disse, realmente. Então, meus queridos, há uma diferença que às vezes a gente, até mesmo o povo crente, ele confunde essa situação, acha que todo mundo é filho de Deus. Né? Então precisamos entender essa pequena diferença. Quando Cristo morreu na cruz, o seu sangue, ele, como fazendo uma comparação com o cordeiro, ele não só cobre, mas ele purifica. Ele purifica. O sangue de Cristo, ele purifica aquele que o aceita como Senhor. Então, quando Cristo derramou o seu sangue naquela cruz, ali naquele momento, ele estava dizendo, olha, todos aqueles que aceitarem a mim como seu Salvador, os seus pecados serão perdoados e o meu sangue purificará a todos. Purificará a todos. Em Hebreus 10, 10 diz assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Quando Jesus deliberadamente, ele começou a fazer parte do plano de salvação perfeito, suficiente e perfeito, ele estava dizendo para nós, para todos aqueles que ainda iam ser criados, e ainda iam nascer, que existia uma alternativa e um caminho a seguir, e um caminho para a salvação. Fazendo aqui a comparação, levando para trás, qual era o caminho que o povo de Israel tinha? Só tinha um caminho. Era uma vez por ano, o sumo sacerdote fazer toda essa ritualística, para que assim o povo se sentisse o quê? Perdoado. Só tinha esse caminho. Só tinha essa situação.
Então, precisou um inocente morrer para que todas as pessoas que o aceitassem pudessem agora ter acesso à salvação. Precisou acontecer isso. Porque se Jesus Cristo não, vamos supor que se Jesus Cristo não tivesse vindo à Terra. Primeiro, nós, segundo o povo de Deus, os judeus, nós, gentios, estaríamos todos o quê? Condenados. Ou não? Sim. O povo judeu é estritamente e altamente seletivo. Ele não aceita, ele é seletivo. É ele e pronto. É o povo judeu, é o povo de Deus e acabou. O resto é resto. Infelizmente, às vezes as pessoas romantizam muito o judaísmo, os judeus, romantizam muito os símbolos judaicos, romantizam a menorá, romantizam o shofar, romantizam a bandeira de Israel, muito. Calma, gente. Calma. Devemos nos lembrar que um morreu na cruz por amor a nós. E esse um chama-se Jesus Cristo. Só Ele é digno de louvor e adoração, Ele é o único. Eu não sou contra os judeus, não, pelo amor de Deus, estou dizendo que eu sou contra os judeus, não. Inclusive a palavra de Deus diz que nós devemos orar para que haja paz em Israel, para que haja paz em Israel. É um contextozinho aí. Mas, meus queridos, o judeu em si mesmo, se Jesus Cristo não tivesse vindo para nos salvar, todo aquele que não era judeu estava condenado. Porque não havia salvação para o estrangeiro, não havia salvação para o gentio, não havia salvação para o escravo, não havia salvação, era só o povo judeu. Eu assisti, até mostrei para a Kelcione, um ritual do Bat Mivá, né? É um ritual onde o garoto de 13 anos, a partir daquele momento, ele passa a ser adulto, segundo a lei judaica. Eu achei interessante, eu mostrei. Eu sigo um cara, Michico, ele é de Israel. Ele tem muitos vídeos, ele fala português, interessante, além da Aline também. E aí ele mostrou toda a ritualística de um batismar, que é a passagem de um garoto de 13 anos para a idade adulta. Aí eu mostrei para a Kelcione, sabe onde é que a mulher estava? A mulher estava por trás do muro, botando só a cabecinha aqui, a mãe do menino, só a cabecinha aqui, porque não podia participar. Porque não podia participar do momento do batismo. Quer dizer, até as mulheres judaicas, elas ficam fora. Lógico, segundo o judaísmo, elas serão salvas também. Mas há um preconceito e uma seletividade muito grande do povo judeu em relação a todas as outras nações. E graças a Deus, o nosso Salvador veio. Graças a Deus ele veio e morreu na cruz. Oh, graças a Deus. Por isso que é tão importante, irmãos, por isso é tão importante o sacrifício de Jesus na cruz. É tão importante para nós, principalmente para nós, porque se não tivesse acontecido isso, vou repetir, nós estaríamos perdidos. Não existia plano de salvação. E aí nosso Deus, o nosso Pai, é amoroso demais. E diz, não, existe um povo que precisa de salvação. Vai lá, morrer na cruz por esse povo. E aí o que é que precisava só nós fazermos? É só aceitar Ele, né? Basta só isso. E ainda tem muita gente do coração duro e resistente à palavra do Senhor, né, irmão? Incrível. Né? Às vezes eu fico sentado ali na calçada, no horário de 5 horas, 5h10 da tarde, com meu pai. Pense num homem do coração duro. Oh, meu Deus, misericórdia. O homem é duro o coração. Aí ele diz, quem perdoa é Deus, só Deus perdoa. Diz, rapaz, pratica o perdão. Não, só quem perdoa é Deus. Pense num homem, sabe? Duro. Mas todas as vezes que eu me sento do lado dele, eu prego para Jesus para ele. Eu prego. O meu papel é pregar.
Um dia ele vai aceitar Jesus, um dia ele vai entender, né, do sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ali naquela cruz. Ele vai entender. Então, amados, ainda bem, graças a Deus, que Jesus Cristo veio. Graças a Deus, que Ele é apontado como o Cordeiro de Deus. Então, em vez de expiação pelos pecados, né, da época antiga, Jesus, ele purificou e o plano de salvação dele foi único e perfeito. Acabou-se. Não precisa mais fazer mais nada. Ele purifica o sangue de Cristo. Então foi perfeito. E assim, vamos voltar aqui ao texto para a gente ter aqui uma noção. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quando ele diz assim, plena confiança, ele nos mostra que nós devemos confiar que ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, nós estaremos o quê? Encontrando a Deus. Não existe mais a figura dos santos dos santos. Não existe mais o local chamado Santo dos Santos para nós que aceitamos a Jesus, porque isso não faz parte, mas porque a palavra de Deus diz isso aí. Devemos ter plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Esse momento é um momento que a gente sabe que quando você é santificado, purificado pelo sangue de Cristo, você vai ter acesso diretamente a Deus, ao Pai. Você vai ter acesso ao Pai. Em Mateus 27, 51 diz: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando Cristo morreu, o véu se rasgou. Qual é a simbologia disso? A simbologia de que agora, nós que somos convertidos no nome do Senhor Jesus Cristo, que o aceitamos como nosso Salvador, nós não precisamos mais de fazer parte dessa ritualística que havia no passado, ou seja, o Santo dos Santos agora tem livre acesso a todos. Quando ele diz, irmão, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, quer dizer o quê? Que nós nos apresentamos diante de Deus, sabemos que estamos diante do Senhor. Não há dúvida em relação a isso, porque ele diz, temos plena confiança. Não há dúvida. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você ora ao Senhor, quando você busca o Senhor com interesse do seu coração, você tem a plena certeza de que Deus está ouvindo a tua oração. O Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador de todo o universo, quando um justo ora, Ele vai ouvir a tua oração. Já pensou, irmão, que poder o sangue de Jesus tem? Porque se não tivesse sido derramado esse sangue, nós não tínhamos esse poder não, irmãos. Não teríamos esse poder. Nós só temos o poder hoje de falar com o nosso Deus, diretamente com Ele, e se derramar diante dEle, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Por que aconteceu isso? E o véu rasgado, ele simboliza que não há mais a necessidade de um mediador. Não tem mais essa necessidade. Não tem mais a necessidade de um sumo sacerdote para a gente se aproximar diante de Deus. Todos nós temos agora livre acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. O rasgado véu de cima para baixo, mostra também, e não de baixo para cima, mostra que há uma interferência divina e não uma interferência de homens. Vamos fazer aqui uma encenação. O véu, mais de 2 metros de altura, está aqui o véu.
Se o véu tivesse sido rasgado de baixo para cima, alguém podia dizer, não, foi alguém que rasgou. O homem, alguém rasgou. E quando o véu é rasgado de cima para baixo, não tem como acabar lá em cima subindo para rasgar o véu, porque nesse momento que Jesus Cristo foi escolhido, é uma intervenção divina. Foi o próprio Deus que rasgou o véu. Foi Ele mesmo que rasgou. Então, há uma ação divina e não uma ação humana. E agora, meu querido, com o véu rasgado de cima para baixo, o que foi que aconteceu? Deus deu a responsabilidade a cada um de nós. Agora, nós somos sacerdotes diante do Senhor. Agora você tem a responsabilidade, irmão. Porque antes a responsabilidade era de quem? Do sumo sacerdote. Ele ia lá, ele tinha que se banhar, se limpar, se lavar, vestir uma roupa, e fazer isso, fazer aquilo, e você ficava lá esperando as coisas acontecer. Depois que ele saiu, está todo mundo perdoado, vamos festejar. Hoje não tem mais isso. Hoje, Deus deu a responsabilidade da salvação a cada um de nós. O que é que faz para que a gente possa ser salvo? É só aceitar Jesus. Pronto. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Pronto. E aí a responsabilidade agora é nossa. O negócio agora é com a gente. Então, todos nós, do crente mais novinho na fé ao crente mais antigo na fé, todos nós temos o poder de chegar-se ao Senhor, de chegar-se a Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Quando eu falei, né? Por isso que é tão importante nós estarmos em comunhão com o Senhor. Eu falei sobre o dia da expiação, né? Vamos supor que 2 dias antes o cara morreu e não teve acesso ao perdão. E aí? Nós não. Todo momento precisamos estar o quê? Vigiando, pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Toda hora. Senhor, eu estou aqui. Eu vacilei. Senhor, perdoa-me. É assim. Então é muito difícil, irmão. Então eu acho muito difícil alguém, um crente, salvo no Senhor Jesus, ele ir para o inferno. Eu acho difícil. Só se ele realmente não quiser mais seguir ao Senhor Jesus. Se ele realmente não quiser, o Papai do Céu, ele compreende e respeita a decisão de cada um. Quando o texto fala que nós devemos ter plena confiança nisso aí, ele nos assegura que nós estaremos diante de Deus. A morte de Cristo, ela construiu um novo caminho para se chegar ao Pai. E esse caminho, ele é único. Esse caminho é único. Somente por intermédio de Jesus é que nós conseguimos chegar a Deus. Irmão, foi pago um alto preço. Na cruz foi pago um alto preço. E esse preço foi pago com sangue. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Sabe, irmãos? Em João 14:6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A morte de Jesus, ele estabeleceu e criou um novo caminho. Ele, o próprio Cristo, ele é o caminho. Somente ele, só através dele, é que nós podemos chegar ao Pai, ao nosso Deus. Aí no verso 22, o autor de Hebreus diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Amados, nós precisamos nos aproximar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração, com toda a força da nossa alma, com toda a nossa fé. Sabe, irmãos? Às vezes nós negligenciamos muito a oração.
negligenciamos muito estar com Deus, ler a palavra do Senhor. Você estar na presença de Deus, tem irmãos que, sabe, rapidamente querem sair da presença do Senhor. Nós precisamos entender que o crente avivado, um homem ou uma mulher avivado, ele gosta de estar na presença de Deus. Ele gosta. Eu me lembro que eu e a Kelly gostávamos muito de dançar forró. Menino, morava no interior do estado, moramos em Canidé, Coreaú, Camucim. Aí a gente tapipoca, né? Menina, uns pezinhos, aí tinha uns forrozinhos de pé de serra, nós estávamos lá. Passava a noite todinha dançando. Aí parava só para beber água e Coca-Cola. Aí vamos, voltava para dançar de novo. Ou seja, gostava de estar ali naquele local. E aí, né? Quando você aceita Jesus, você diz que ama Jesus, você diz que o louvo, ele é lindo, maravilhoso, e diz o quê? Eu faço a tua vontade na minha vontade, diz o quê? Você canta louvor. Mas a gente não vê isso em atitudes. Basta a gente chegar aqui, vamos aqui, irmão, vamos lá ir para o evangelismo. Eu não sei, acho que nesse dia eu vou estar doente. Nesse dia eu acho que eu vou estar com uma dor de dente, eu não posso ir não. Sabe, irmãos? E você diz que ama Jesus e gosta de estar na presença dele. Então, eu dei um exemplo aqui do forró, um exemplo que foi do passado, mas tem muitas coisas que nós gostamos de fazer. Tem gente aqui que ama futebol, está lá no estádio, direto. Bom, mas eu não vejo, sabe, irmão, o crente com essa mesma disposição, com essa mesma alegria, com essa mesma euforia de estar na presença de Deus. Infelizmente eu não vejo. Mas isso aí é uma questão pessoal, minha e Deus. Tudo bem. Meu irmão, mas a questão pessoal sua e Deus, traduza isso em realidade. Traduza isso em realidade, porque é algo que se contamina. Eu me lembro muito bem, quando nós nos convertemos no ano de 2000, eu digo nós porque é sempre eu e a Kel. Nós nos convertemos aqui no ano na Betesda, aqui na rua 21, no ano 2000, e logo em seguida nós começamos a buscar a Deus com toda a intensidade do coração. Mateus 6, 33 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é lá? Mateus 6, 33. E aí, nós começamos, sabe, era escola bíblica, era culto à noite, culto de manhã, culto de tarde, se tivesse culto, nós estávamos lá. Era evangelismo, nós estávamos lá. Nós começamos um projeto chamado Ora e Vai. Era um projeto que nós levamos o Evangelho de Deus para a nossa família, porque nós nos baseamos em Atos 1:8, que diz: e recebereis poder de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas, puxa vida, Atos 1:8, legal. Vamos fazer isso? Vamos. E nós começamos. Ora e vai. A gente ia para uma casa, orava e ia para outra. E vai para outra. Ora e vai para outra. Amados irmãos, nós alcançamos a nossa Jerusalém. Toda a nossa família, ela foi evangelizada. Aceitou uns, outros não. Isso é questão deles. Mas a palavra foi levada. A palavra foi lançada para todos da nossa família, a nossa Jerusalém. Então, tudo aquilo que estava relacionado ao reino, estava eu e aquele lá. A gente começou a fazer um sopão. Era sopão. Começamos com uma panelinha desse tamanho aqui, uma panelinha. 10 carioquinhas. Daqui a pouco a panela aumentou. Aí a panela ficou grande. Daqui a pouco era um caldeirão. Aí era 20, 30, 40, 50 carioquinha. Daqui a pouco eram 2 caldeirões, sabe, pastor? Aí começou eu, a Kel, o Gerard e a esposa dele. O Gerard congregou aqui com a gente no passado. Aí daqui a pouco os irmãos começaram a ver. Aí chega: ei, irmão, eu quero participar, como é que eu faço aí? Eu posso levar batata para fazer o sopão? Pode, irmão, pode vir. Eu posso dar 10 carioquinhas? Pode.
Aí daqui a pouco estava muita gente, e aqui está, aqui nesse lugar, que eu não vou dizer o nome, tinha muita gente aqui dessa igreja participando do sopão. É não, amada igreja? Tinha ou não tinha? Tinha. Fazia o caldeirão lá do sopão lá. Muita gente saía daqui. E a gente ia para as praças, e não só levava a sopa, mas levava remédio, dor de cabeça, que as pessoas que moravam na rua gostam, né, tem muita dor de cabeça. Então, a gente estava, né, agindo, trabalhando para o reino. Eu estou falando isso aqui por quê, irmãos? Porque a gente precisa entender, meus amados, que em primeiro lugar está as coisas do reino de Deus. Em primeiro lugar está as coisas do reino de Deus. A palavra de Deus diz isso. E aí nós precisamos ter essa visão, amados, de que muitas vidas que estão aí fora não estão ouvindo a palavra de Deus, estão morrendo e estão indo para o inferno. E muitos de nós estamos calados. Nós temos agora uma grande oportunidade, agora no dia 19 de julho, de estarmos lá em Caetano, né? Caetano no Tururu, 19 de julho. O ônibus ainda tem vaga, o ônibus. O ônibus ainda tem vaga. Não tem uma vaga no ônibus? Não tem, na sério? Tem uma vaga. Não era para ter mais nenhum, era para ter 2 ônibus aqui. 3. Era para toda a igreja ir. Ah, mas eu estou trabalhando nesse dia. Tudo bem. Ah, mas eu estou viajando. Tudo bem, não tem problema. Mas esse sentimento de estar servindo ao Senhor Deus, esse sentimento que deve arder no nosso coração, isso jamais deve ser apagado na vida de um crente. Jamais. Precisamos entender isso, meus amados. Porque quando nós começamos a buscar o reino de Deus, a nos aproximar do Senhor, a nos aproximar de Deus, as coisas acontecem na sua vida. Porque a palavra de Deus nos assegura isso. Bota aí, irmão, Mateus 6,33, por favor. Bota aí. Vamos ler de novo esse texto. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tudo será acrescentado. Agora, prioridade é o nosso Deus. É simples. O segredo está aí. E às vezes nós negligenciamos estar e buscar e orar, estar na presença do Senhor e fazer as coisas do Senhor. Às vezes nós não fazemos porque não queremos fazer. Desculpa dizer isso, irmão. Uma vez o pastor Manuel Filho pregou aqui sobre o saco das desculpas. Tudo era desculpa, não era Gomes. Você lembra dessa pregação? Acho que o Gomes se lembra. Era, né, Sueli? Você lembra? Era o saco das desculpas. O cara, não posso. Ah, o meu carro está sem gasolina. Ah, não sei o quê. Ah, meu sapato tem um furo no meio. É desculpa. Desculpa para tudo. Para não estar na obra do Senhor. Para não estar na obra do Senhor. Aí você abre a boca e diz, eu amo o meu Senhor. Ama, e por que tu não faz as coisas que Ele gosta? Porque quando eu amo uma pessoa, eu procuro fazer de tudo para agradá-la. Ou não? Não é não? O que é que está rindo aí, Kel? É, né? Tá certo. Eu procuro fazer de tudo para agradar essa pessoa, ou não? Quando você ama alguém, você faz de tudo para agradar, para fazer aquilo que ela vai se sentir bem. Eu entendo amor dessa forma. Se alguém entende amor de outra forma, eu bato nela porque eu amo. Que história é essa? Que amor é esse? De peia, debaixo de peia? Não existe isso. Então, amados, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos as coisas do reino, as coisas começam a acontecer na sua vida. Começam a acontecer. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé. Devemos nos aproximar dele assim.
quando o autor de Hebreus fala em corações aspergidos, ele está querendo dizer que o propiciatório da arca, né, agora é o nosso próprio coração. Sabe, irmão? Eu achei isso aqui fantástico. Próprio coração. O propiciatório, onde o sumo sacerdote derramava o sangue e perdão de pecados, agora é o nosso próprio coração. O Espírito Santo habita em nós, e o sangue de Jesus nos purificou e nos limpou de todo o pecado, de toda a sujeira. Entendamos isso. Hoje, nós temos acesso direto ao Pai, pelo sangue de Jesus. Nós temos a liberdade de adorar, pedir perdão, de glorificar, de ler a palavra, temos liberdade de cultuar, nós temos a liberdade de falar sobre Jesus, temos a liberdade de encenar peça, temos liberdade de dançar, temos liberdade de falar do amor de Cristo para as pessoas, temos sim essa liberdade, mas muitas vezes nós não exercitamos essa liberdade e nos calamos. Por isso, que a cada dia nós precisamos nos aproximar mais e mais de Deus. E não precisa de muita coisa, não. Quer ser um homem ou uma mulher de Deus avivada? Quer ser? Primeiro, orem. Busquem a Deus em oração. Não é aquela oração, obrigado, Senhor, por esse prato de comida. Não, não é essa aí. Essa aí tem que ter, mas não é essa daí, não. É a oração que você se derrama diante do Senhor. É a oração que você abre o seu coração, não é que ele saiba, ele já sabe de tudo, mas que você abra o seu coração diante dele para mostrar que você está buscando ter intimidade com ele. Essa oração tem que ser contínua. Quer ser um homem ou uma mulher avivada, aproximada de Deus? Ore. Segundo, leia a palavra do Senhor e medite nela. Por que eu digo medite nela? Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, já perdi a conta. Agora eu só li a Bíblia uma única vez meditando. E não foi só em um ano não, foi quase 2 anos lendo a Bíblia, meditando. Eu fiz essa proeza. Porque eu ouvi uma pregação, leia a Bíblia, mas leia meditando. Aí eu fui procurar saber o que é isso. O que é ler meditando? É você ler um versículo e você vai o quê? Fazer uma exegese dele. Você vai entender por que está... Lógico, não é só ler um versículo, às vezes você precisa ler 1, 2, 3 versículos para você entender o contexto e o texto. E aí você o quê? Faz uma meditação em cima disso aí. E aí você lê, faz uma meditação, ora e busca o direcionamento do Espírito Santo de Deus para aquele momento, daquela leitura que você está fazendo. Irmão, isso é maravilhoso. Eu não sei quantas vezes eu já li o livro de Romanos meditando. É maravilhoso. Pensa num livro bom. Oh, meu Deus. Eu vou ler de novo o livro de Romanos. É bom. Fica ali. E eu li a Bíblia eu não li muito não, mas o celular. Eu leio o celular. Menino, eu pego no celular. Eu leio rapidinho. Muito bom. Bom. Quer ser avivado diante do Senhor? Ore. Leia a palavra de Deus. E medite nela. E terceiro, faça a obra do Senhor. Pronto. Pratique o ID. Fazer a obra do Senhor é praticar faça o ID. Se tiver a oportunidade de levar a palavra do Senhor, leve. Se tiver a oportunidade de você sair para evangelizar, evangelize. Se tiver a oportunidade de você estar aqui no culto à noite, de vigília à noite, até de manhãzinha, esteja. Não dê desculpa por qualquer coisa, não. Pelo amor de Deus. E aí você vai ver o quanto o nosso Deus vai começar a agir na tua vida, irmão. Você está buscando intimidade com Ele. Essas 3 coisas, bem simples, bem básico. É o básico, é o beabá do cristão. Orar, ler a palavra e meditar e fazer a sua obra. Pronto. Está resolvido. Acabou-se. Aí você vai ver como a tua vida vai mudar. Aí você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Aproxime-se de Deus. Devemos buscar o nosso Deus a toda hora e a todo momento. Aproxime-se dEle. Não se afaste do Senhor. Porque o que Cristo fez naquela cruz não foi em vão. Que Ele derramou todo o seu sangue
foi por amor a cada um de nós. Amados, isso é muito forte. Por isso que até hoje, depois de mais de 2000 anos, né, o Evangelho, a palavra do Senhor alcança muitas vidas ainda. Porque o seu sacrifício, ele foi perfeito, ele foi agradável e principalmente, ele foi único. Foi suficiente o sacrifício de Jesus. Fique em pé na presença do Senhor. Vamos encerrar e vamos orar em nome de Jesus. Querido Pai,